Muito bom dia, CACDista, prezados candidatos, prezadas candidatas, sejam bem-vindos ao canal Desenvolvimento Humano Sustentado. E hoje nós vamos falar sobre língua portuguesa na segunda fase. E esse é o segundo vídeo, né, da série de língua portuguesa para a segunda fase. Eu fiz ontem sobre 3 indicações, sugestões para as vésperas da prova. Afinal de contas, se você estiver vendo esse vídeo próximo à data em que ele está sendo produzido, nós estamos em pleno dia da segunda fase. Hoje são 30 de setembro de 2017 e hoje acontece logo mais a prova de língua portuguesa. E aproveitando o ensejo, a oportunidade, eu queria continuar um pouco o vídeo de ontem e conversar um pouco com você, caso você vá fazer a prova de logo mais, ou se você for fazer as provas dos próximos anos, sobre os critérios de avaliação dessa prova de português. Afinal de contas, nós precisamos somar pontos. E a primeira sugestão que eu preciso te dar logo de partida é que você se preocupe, sobretudo, em escrever. Escrever de forma simples e de forma fluida. Esse é, na minha opinião, o pulo do gato, a grande sacada para você fazer um excelente texto na sua redação e 2 boas respostas de interpretação. Simplicidade, tá? Não tem espaço, em termos de nota, claro, para você rebuscar o seu vocabulário ou rebuscar construções sintáticas que você não saiba utilizá-las. Claro, naturalmente, se você sabe usar e você tem uma propriedade vocabular de uma condição erudita, eventualmente você vai usar. Lógico. Isso não é garantia de aumento de nota, mas te deixa numa região de conforto onde você se expressa bem. Então, do it, não tem nenhuma dificuldade nisso. Nós tivemos exemplos no ano passado de redações bastante eruditas e nem por isso tiraram as melhores notas. Então, vamos falar de pontos. Pontos é o que a gente está buscando hoje, não é mesmo? Então, eu queria chamar a atenção eu vou chamar a atenção, na realidade, para 6 requisitos, 6 critérios de avaliação da banca examinadora. Vou falar de 4 deles em relação à prova de redação, depois falo rapidamente de 2 deles sobre os exercícios, tudo bem? Bem, o primeiro da redação que eu gostaria de chamar a atenção, e você precisa estar atento no seu processo de fazer a redação, é em relação à impressão geral do texto que você vai causar no examinador. Então, quando se fala de uma impressão geral, do que a banca está falando? Bem, se você voltar ao edital publicado para esse certame, você vai encontrar lá legibilidade, estilo e coerência. Então, legibilidade é a sua letra, basicamente, tá? Então, se você não tem uma letra cursiva das melhores, vem para a letra de forma. Já devia ter treinado isso. Então, como hoje é o dia da prova, faça de uma forma segura. Corte o T, pingo no I, pingo no J e essas coisas. Isso é importante na hora de você fazer o seu checklist, tudo bem? O estilo e a coerência. Estilo e coerência também estão nesse pacote de impressão geral do texto. Então, a primeira observação que eu fiz no início do vídeo sobre a fluidez, ela vai ser facilitada pelo seu estilo e pela coerência. Norma culta, português contemporâneo, frases de preferência na ordem direta. Se você for fazer inversão, façam boas subordinadas, usem os conectivos, mas de modo que você consiga fazer um texto fluido, tudo bem? A nota de impressão geral do texto e de apresentação, ela vale 10 pontos da prova. Então é importante que você
dê o espaçamento do parágrafo, que você faça letras maiúsculas e minúsculas com clareza de visão. Os parágrafos não precisam ter o mesmo tamanho, mas, poxa, se possível, os parágrafos simétricos, sabe? Faça, assim, cause essa impressão geral no texto. É só uma sugestão, isso não está dito no edital. O que está dito no edital é que impressão geral do texto tem a ver com legibilidade, com estilo e com coerência. Legibilidade, estilo e coerência. Beleza? Então tá, segundo critério importante, tá lá no edital, tô só relembrando vocês. Objetividade. Objetividade, sistematização, conteúdo e pertinência das informações. Objetividade, sistematização, conteúdo e pertinência das informações. Nesse sentido, eu considero que o jargão melhor, mais adequado para esse critério é para você não florear. Não tem espaço para isso. Então, pedir opinião, dê opinião. Isso é um ponto importante. Isso é o que se chamava antigamente de argumento, né? Acho que o edital do ano passado falava disso, né? Se dava nota por argumentação. Não sei se esse, eu também confesso que não tenho olhado, mas sim, perdão, é isso mesmo. Um dos critérios de avaliação do edital é a capacidade de argumentação. A argumentação, diferente do que tem se dito em outros cursos do mercado, a argumentação não é simplesmente dar opinião. Vou repetir. A argumentação não é simplesmente dar opinião. Embora, quando pedir a sua opinião, você dê. Use, inclusive, o tópico frasal para isso. Dê opinião. Seja assertivo. Agora, a argumentação, como está prevista no edital, ela tem a ver sim com a objetividade, com a sistematização, com o conteúdo e com a pertinência das informações, tá bom? Vamos para o terceiro critério de avaliação que eu gostaria de comentar aqui, a sua capacidade de análise. Minha sugestão: capacidade de análise se resolve por meio de orações subordinadas. Ponto. Posso repetir. Capacidade de análise se resolve por meio de orações subordinadas. É claro que não é só isso a capacidade de análise. É claro que você vai precisar rechear a sua oração subordinada. Mas faz. As mais, digamos, as subordinadas mais interessantes, na minha humilde avaliação, são as concessivas. A despeito de, embora, em que pese, né? Mas você, assim, causais e finais também são bem interessantes. O importante é que você consiga utilizá-las de forma adequada. E aí, boas orações subordinadas aumentam a sua nota de capacidade de análise. Tudo bem? Muito bem. O último critério que eu gostaria de falar sobre a redação, não poderia deixar de lembrá-los, é em relação à correção gramatical e à propriedade da linguagem. Aliás, correção gramatical e propriedade da linguagem conta 30 pontos na prova de redação e 10 pontos em cada um dos exercícios. Como é que você vai resolver isso? A propriedade da linguagem é exatamente você usar um vocabulário adequado ao que se espera de um diplomata. Ponto. Né? Então, língua portuguesa, padrão culto, e o que se espera de um diplomata, agora de um candidato à diplomacia, tá? Cuidado, porque a gente tem uma linguagem dentro da carreira diplomática que não é nem essa do português que se pede aqui da língua portuguesa, mas o padrão culto você vai de forma segura. E a correção gramatical, faça o checklist antes de entregar, tá? Então você vai fazer a peneira da correção gramatical antes de entregar a prova, tudo bem? Porque os deslizes acontecem, por mais que a gente esteja treinado, os deslizes acontecem. Na dúvida, essa é uma prova que tira ponto. Então, na dúvida, não arrisca. Na dúvida, não faz aquela vírgula. Aliás, na dúvida, não faz a construção que põe a vírgula em dúvida, entendeu? Não faz. Nesse sentido. Sei lá, uma expressão do tipo, uma construção do tipo tanto quanto. Tanto quanto não tem vírgula, gente. Mas não só, e mais também tem. Não apenas, mas também tem.
Então, use as vírgulas que você conhece. Na dúvida, não ponha, vem para um texto mais tranquilo para você não perder ponto. O importante é que o seu texto corra, seu texto flua, tudo bem? Isso é a grande sacada na redação, para que o texto flua e o examinador não precise voltar. Se o examinador precisar voltar na sua redação para entender o que você escreveu, você está lascado. Então faz o texto de forma simples, faz um texto para ir embora, para passar despercebido, beleza? Ou desapercebido, é melhor. Passa desapercebido pelo examinador, para ele poder te dar a nota cheia. Vamos falar dos exercícios de interpretação. Interpretação, cada exercício, como vocês bem sabem, vale 20 pontos. Metade eu já comentei, porque se refere à correção gramatical, à propriedade vocabular. A outra metade é a apresentação e desenvolvimento do tema. Minha sugestão de apresentação é que você faça 2 parágrafos, no máximo 3 parágrafos, se o comando assim permitir. Muita atenção ao comando, tanto da redação quanto da interpretação de texto. Então, a primeira coisa é atender ao comando, tá? Se o comando lhe permitir fazer 2 parágrafos, excelente. Porque aí no primeiro parágrafo você apresenta o tema que o comando está pedindo e você, no segundo, pode desenvolver o tema, fazer correlação com alguma leitura que você já fez, ou fazer uma oração subordinada ali que faça a reflexão sobre aquela questão. Enfim, é preciso aguardar um pouco o comando, porque é só o comando que você precisa atender. E essas respostas, elas são simples, tá? Não precisa inventar moda, não. Atendeu ao comando, está respondido. Aí faz a correção gramatical, cuidado com a propriedade vocabular da sua resposta e está tudo certo. Você pode chegar perto de 20 se você for simples. É a simplicidade que vai te dar os 20 pontos. Simplicidade, fluidez, texto limpo, legível, é isso que te leva aos 20 pontos, tá bom? Queridos, eu tenho a impressão que é isso. Eu falei sobre os critérios de avaliação da prova de língua portuguesa do CACD 2017. Então, para quem vai fazer a prova hoje, eu desejo bastante serenidade, que vocês façam o que vocês treinaram, certamente vocês farão grandes provas. Agora, essa prova só vai fluir se você estiver tranquilo, se você estiver sereno. Então, respire para que o texto flua e se preocupe em escrever de forma fluida, de forma leve, de forma solta. Faz o checklist que certamente os pontos serão seus e quiçá também a vaga para diplomata. Tudo bem? É isso, boa prova. Se você tiver um tempinho, volte esse vídeo novamente para você se atentar a cada um dos critérios de avaliação que estão no edital de 2017, tá bom? Grande abraço, vejo você numa próxima oportunidade. Continue acompanhando nosso canal. Tchau e boa prova!